this with us, y'all. Old school. Come on. Silver and gold. Silver and gold. Oh, I'd rather have cheese. Come on, y'all. Than silver and gold. No fame. No fame or fortune. No riches. No riches untold. I'd rather have Jesus than silver and gold. Take. Remember this? Remember this? Three part. Come on, y'all. Yeah. Come on. Shalom, bom dia, good morning. Aleluia. You still hadn't put on any clothes yet. We're gonna groove a little bit more right now. In one sock, I see you with just one sock on with a flip flop or a house shoe. Aleluia. I see you. You look crazy, but Jesus loves you. Vamos still. Let's chegando. go. Melodies from heaven, rain down on me, rain down on me. Sing it again, melody. Melodies from heaven, Rain down, rain down for me, rain down on me. take me in your arms and hold me close. Oh, that feels so good. And hum, I want you to just bop. Just rock to the left, to the right, like this, come on. Just bop like this at the Vamos chegando, gente, vamos chegando. Get that groove. Glória a Deus. Melodies from heaven, rain down on me. Melodias do céu venham sobre mim. Melodies from heaven, rain down on me. Kirk Franklin. Está num dia cheio de alegria, isso é muito importante, cheio de vida. Kirk Franklin. E café. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Bom dia a todos. Graça e paz. Shalom, shalom. Mais um dia especial para nós. Mais uma manhã maravilhosa. Mais uma manhã de milagres. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que está aí fixado. Hoje é o 10º dia da contagem do Homer, dia 26 de Nissan, também dia 8 de abril de 2021 e 12º dia. 12 é um dia de governo, 12º dia, o número 12 fala de governo. 12 horas para governar amanhã, 12 horas para governar à noite, o sol para governar de dia, a lua para governar de noite, 12 planetas que são alcançados pelo giro da Terra ao redor do Sol, 12 tribos, 12 discípulos, o governo
dos 12. E hoje, no 12º dia, é um dia em que Deus está ativando governos, ativando autoridade, é um tempo de autoridade espiritual. Começo hoje com essa palavra de unção, com essa palavra profética para você. Hoje é dia de você dar ordens, ordens não a pessoas. Não é dia para dar ordem a pessoas, porque o líder não dá ordem, o líder ensina pelo exemplo. Mas no mundo espiritual nós ordenamos a tempestade, nós ordenamos ao Covid, nós ordenamos aos demônios, nós ordenamos à natureza, nós ordenamos aos seres espirituais. Então, assuma o governo. Hoje eu entro na autoridade de Deus e te falo a mesma coisa que Deus disse para o primeiro homem criado na terra, Adão: governe, 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 governe. Ontem de manhã, ontem eu tive meu milagre da manhã, foi muito gostoso, né? Eu saí para caminhar. Antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu vou contar. Todos os dias eu estou fazendo meu diário do meu milagre da manhã, como é que está sendo a minha manhã, de 5 da manhã até as 8, o que acontece. E ontem eu fiz a minha live aqui com vocês, foi gostoso, foi maravilhoso. E quando acabou a live, enquanto fazia a live, eu olhei pela janela e estava chuviscando. E eu pensei, será que eu devo caminhar hoje? Não vou caminhar não, eu pensando, não vou caminhar não, está chuviscando. Só que quando acabou a live, eu respirei fundo e falei, quer saber? Não vai ser uma chuva que vai me impedir de caminhar. Eu chamei minha esposa e falei, nós vamos caminhar. Ela falou assim, claro, vamos. E aí eu já fui botando o tênis, mas na hora que eu acabei de colocar o tênis, isso já era umas 7h15 da manhã, o meu pé girou, torceu. E sabe aquela torção que dá de lado no pé, que o pé vira de lado assim? Eu caí deitado no chão e começou a doer bastante. Eu falei, agora Satanás vai ter que aturar, porque eu vou caminhar. Eu fui caminhando com bastante dor, né? Fui. E o interessante é que no meio da caminhada eu vi um passarinho na minha frente, a 3 metros da minha frente, um passarinho amarelo bem bonito. E eu falei, realmente Deus está falando comigo através dos pássaros, né? E eu falei, eu pensei, calado, se Deus, Ele realmente está falando, esse pássaro vai desfilar na minha frente agora, vai passar andando na minha frente bem devagarzinho. E não deu outro, o pássaro passou praticamente assim, 1 metro na minha frente e cruzou o meu caminho. E eu continuei andando na chuva com a minha esposa. E eu crente que estava abafando, né? Esse é meu testemunho. Eu crente que eu estava abafando, falei, estou caminhando na chuva, com o pé doendo, e eu sou o cara, né? E nós temos um checkpoint, né? Um local, nós vamos beirando a lagoa, na calçada de pedra, beirando a areia da praia, e tem um barquinho azul que nós caminhamos todo dia até esse barco azul. E quando eu estava quase chegando ali no barco azul, crente que eu estava abafando, né? Eu pensei, uau, eu sou o cara. E nisso eu olho para a areia do meu lado, vocês sabem que é muito mais difícil caminhar na areia. Eu olho para o lado e eu vejo um senhor, um idoso, correndo na areia. E eu andando na pedra, e o senhor correndo, passou batido do meu lado esquerdo e foi embora. E eu falei, meu Deus do céu, eu ainda preciso aprender muito. E o senhor foi embora. E eu já estava chegando lá no nosso checkpoint, né, no nosso lugar onde nós chegamos para voltar. E quando eu cheguei no checkpoint, tinham 2 gordinhos. Nada contra os gordinhos, que eu ainda também estou um pouco gordinho, mas eles eram bem mais gordinhos que eu. 2 senhores que tinham acabado de chegar, 2 jovens senhores que tinham acabado de chegar naquele mesmo lugar, e um deles falou assim para mim, chega, vamos voltar, vamos voltar. Aí naquela hora eu pensei, peraí, ou eu serei o velho que sai correndo na areia, ou eu serei o gordinho que desiste. E aí naquela hora ainda, na chuva,
ainda na chuva, eu disse para mim mesmo, eu vou continuar, eu vou andar mais do que o comum hoje. E tinha, a 200 metros na frente, tinha um helicóptero muito bonito da Força Aérea Brasileira que fica parado, coisa linda. Eu falei para minha esposa, nosso checkpoint vai mudar, vamos andar até o helicóptero. E ela, tá bom, e vamos embora. E continuamos andando, fomos até o helicóptero. Chegamos no helicóptero, tiramos uma foto, eu tirei uma foto, ela tirou uma foto rapidinho para não esfriar o sangue, e voltamos. Quando nós voltamos, a chuva aumentou e começou um temporal. E nós andando naquele temporal, sabe? Então, deu tudo certo, foi uma bênção. Estou vendo o Tiago aqui, Tiago e pastor Naldo conversando, né? Tiago é o jovem de muitos pais. De vez em quando eu vejo aí na internet, meu paizão, eu já vi uns 300 pais, você tem que decidir quem é teu pai espiritual, Tiago. Eu vou te dar uma dica, deixa ser Deus, né? Deixa ser Deus, porque são muitos pais. Eu aprendi isso, quando uma pessoa tem muitos pais, ele tem muitos destinos, e quando tem muitos destinos, são destinos diferentes e nunca chega a lugar nenhum. A nossa carência não pode ser maior do que os princípios espirituais. Queridos, que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe vocês. São 6h10 da manhã e o tema de hoje é: profecias futuras não devem ser julgadas com os olhos do presente. Isso faz parte também das pérolas deixadas pelo profeta Amaro. É claro que eu acrescentei algumas coisas, porque o que eu estou fazendo é reavaliando tudo aquilo que o profeta Amaro falou para nós nas 9 lives que ele fez conosco, comigo, nos discipulados individuais, e meditando e transformando isso em mensagens para eternizar esse ensino tão profundo desse profeta tão singular, e assim nós recebemos mais, né, mais ainda da memória do profeta Amaro. Os grandes homens de Deus, eles continuam falando depois de sua morte. Kenneth Reagan continua falando até hoje. Kenneth Reagan continua falando, né? E tantos outros grandes homens de Deus. Agora eu ouvi dizer que saiu um documentário sobre Billy Graham, que também é extraordinário, preciso assistir. E o profeta Amaro viveu os seus 73 anos como um profeta muito diferenciado, e se depender de nós, essa mensagem vai ficar guardada em nosso coração. Mas por que profecias para o futuro não podem ser julgadas no presente? Entenda isso, entenda uma coisa. Quando Deus fala através de um profeta, nem sempre Deus está falando sobre o hoje que você está vivendo. Muitas vezes Deus está falando sobre o seu amanhã. E às vezes esse amanhã ele é além do seu campo de criatividade ou de capacidade de visualização. Vou começar com uma história minha, com um exemplo meu. E hoje, depois de 20 anos, eu consigo depois de 20 anos, eu consigo contar essa história para vocês. Tive que esperar até agora para conseguir entender isso. Eu era recém-casado. Me permita comer um pedacinho de queijo aqui, gente, que é o meu café da manhã. Enquanto eu mastigo, vocês falam em línguas, tá bom? Eu era recém-casado. Eu fui convidado para pregar numa igreja. Eu chamei minha esposa, falei, amor, vou pregar hoje. Ela, não, hoje eu vou ficar em casa. E ela ficou cochilando. Aliás, era de noite, ela ficou em casa.
E eu fui pregar, e na igreja tinha uma irmã, tia de uma amiga minha, nunca mais eu vi essa irmã. E essa irmã era profeta. E ela falou para mim, olha, Deus me dá uma visão. E essa visão ela tem várias etapas. Eu vejo você num lugar tal, depois eu vejo você num lugar tal, depois eu vejo você num lugar tal, depois eu vejo você num lugar tal. E aí depois disso você vai para um lugar tal, chamado Paraná. Eu vi uma placa escrito Paraná. Cheguei em casa intrigado com aquela profecia, 20 anos atrás. Falei para minha esposa, aí sim minha esposa estava deitada já cochilando, cheguei tarde em casa. E tá bom, profecia é difícil de interpretar, mas amém, glória a Deus. Eu sabia que era Deus falando. E de repente, logo nos primeiros anos do nosso casamento, nós nos mudamos para a comunidade de Vigário Geral, para pastorear naquela comunidade tão carente lá, Vigário Geral no Rio de Janeiro, que é um lugar de guerra, um lugar de tráfico de drogas, né? Um lugar difícil. E quando nós chegamos em Vigário Geral, o Espírito Santo falou assim, lembra da profecia? Você está no primeiro lugar, lugar tal, ó, lembra daquelas... Quando eu cheguei no lugar, eu entendi a primeira parte da profecia. E nós ficamos ali uns 7 anos em Vigário Geral. Quando acabou o Vigário Geral, nós mudamos para Teresópolis. E nós ficamos tanto tempo lá em Teresópolis, 10, 11 anos lá em Teresópolis. E várias coisas aconteceram em Teresópolis durante esses 11 anos. E conforme essas coisas foram acontecendo, Deus falava comigo, lembra da profecia? Você está passando pela fase tal. Daqui a pouco, 3 anos depois, lembra da profecia? Você está passando na fase tal. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já viajei esse Brasil todo. E o lugar que eu menos quero morar é Paraná. Porque a única vez que eu fui no Paraná, nada contra o Paraná, gente. Eu não conheço o Paraná o suficiente para falar mal. Mas eu sei que é um lugar de guerra espiritual, isso eu sei, já estudei sobre... Esses dias eu estava conversando até com uma mulher que estuda muito sobre essas coisas. Mas algo dentro de mim dizia, não, Paraná não, Paraná não. Porque eu sabia que a profecia terminava com uma placa dizendo Paraná. E uma seta apontando e eu indo. E as coisas vão acontecendo, e recentemente, agora um mês e pouco atrás, eu me mudei aqui para a região dos Lagos do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com Paraná. Não tem nada a ver. O que nós temos aqui no Rio de Janeiro? Paraná é o sul do Brasil, né? E aqui no Rio de Janeiro, deixa eu até escrever aqui uma coisa no Google que eu quero ler para vocês. Eu vim para a região dos Lagos meu Deus, o teclado não está querendo me obedecer, agora foi. Legal, achei. Aí eu me mudei para uma região chamada São Pedro da Aldeia. Aqui, São Pedro da Aldeia é uma região rodeada de praias e de lagoas e ilhas. Inclusive, eu andei por cima da água praticamente até uma ilha. Tem aqui, porque tem aqui pertinho de casa tem uma lagoa bonita e tem uma ponte natural feita de areia bem estreita, que quase ninguém vê. Quem olha de longe pensa que você está andando em cima da água. E você vai andando, até uma ilha, uma pequena ilha. Aí eu rodeei a ilha orando e voltei. Mas antes disso, assim que eu mudei para cá, isso agora, recentemente, o Espírito Santo falou para mim assim, Paraná. Aí eu falei assim, Espírito Santo, Paraná. Ele falou assim, vai no dicionário. Aí eu falei, tá bom, botei Paraná. No Google, no dicionário. Na etimologia tupi, a palavra Paraná é Paranã, que significa semelhante ao mar, um braço de um rio caudaloso, separado
do curso principal por uma ou várias ilhas. E o Espírito Santo falou para mim assim: você chegou ao Paraná. Irmãos, que sorriso que eu dei de alegria e emoção. Eu falei, meu Deus, além de tudo é brincalhão. Além de tudo, me dá uma profecia, o Senhor me dá uma palavra 20 anos atrás, para se cumprir hoje, e além de tudo, além de eu ter que esperar essa palavra por 20 anos e ter que interpretá-la gradativamente durante 20 anos, o fim da história é uma brincadeira, é uma comédia de Deus, né? Deus se divertiu me dando essa incógnita, essa caixinha de surpresa, porque de fato esse lugar que nós estamos morando é maravilhoso, né? É maravilhoso e não tem nada a ver com o Paraná literalmente, mas é o Paraná. É um lugar de ilhas, é um lugar de rios, é um lugar de mares, é um lugar de praias. Então a profecia se cumpriu e eu tenho plena convicção disso. Vocês estão entendendo, gente? Bom, enquanto eu vou dar a segunda mastigada no meu pedaço de queijo, eu quero pedir uma coisa para vocês. Peguem esse aviãozinho que tem aqui do lado, no Instagram, para quem está assistindo pelo Instagram, tá? Quem estiver assistindo pelo YouTube tem outras maneiras de compartilhar, porque ela vai ficar salva no YouTube, então você vai estar assistindo no futuro pelo YouTube. Mas quem está assistindo no Instagram, pega esse aviãozinho e compartilha essa live com um monte de nomezinho que vai aparecer. Quando você abrir, aparece um monte de nome, inclusive do nome dos pastores, dos profetas, apóstolos. Compartilha, por quê? Porque essa hora muita gente está dormindo. E quando essas pessoas acordarem, eles vão abrir o Instagram, vão ver lá no direct a minha carinha e eles vão falar assim: opa, tem palavra para mim hoje. E eles vão assistir, tá bom? Então, compartilha aí. Saúde para vocês. Muito obrigado. Então, gente, é comum, como eu estava dizendo, Deus entregar esse tipo de profecia. Profecias que ele fala hoje, você fala assim: não entendi bolufas, não faz sentido nenhum para mim. Por que não faz sentido para você? Porque ela não pode ser concebida com a mente que você tem hoje. Ela não pode ser interpretada com a mente que você tem hoje. Essa profecia, ela só poderá ser interpretada quando você estiver pisando nela, quando você estiver com os pés nela. Não é? Vou te dar um exemplo. Eu recebi lá na minha igreja que eu pastoreava, aliás, a igreja que meu irmão pastoreava, eu fiz um evento e eu levei um amigo chamado Carlinhos Leite. Carlinhos Leite é um pastor que era de uma banda chamada Cravo Canela, que cantava Lá Vem o Negão Cheio de Paixão, de catar, de catar, de catar. Carlinhos Leite, apesar de cantar Lá Vem o Negão, não era um negão. Ele é um senhor branco, muito charmoso e muito, muito gentil, um evangelista. Tem um testemunho tremendo. E Carlinhos Leite dormiu na minha casa, jantou comigo, dormiu na minha casa. E antes de ir embora, ele viu um Fiat Idea preto passando na minha frente. E ele falou assim: olha, Deus está me mostrando que você vai ganhar um carro. Isso já tem também quase 10 anos, irmãos. Ele falou: Deus está me mostrando que você vai ganhar um carro. E é um carro preto meio grandinho, assim, tipo aquele ali na frente, ó. Eu olhei para aquele Fiat Idea preto, um carro alto, né, uma espécie de SUVzinha, que é o Fiat Idea. Eu falei: amém, eu recebo. Irmão, não deu 3 meses, eu ganhei esse carro, né, que está aqui você está vendo ali, ó, que já está comigo há quase, esse carro já está comigo há quase 10 anos, eu acho. Talvez pelo menos ou 7 anos, eu não sei se eu estou lembrando bem aqui a data. Talvez 6 a 7 anos. Mas foi o tempo que eu ganhei o carro. Não é uma Fiat Idea, é um carro até bem melhor. Mas a profecia eu só entendi quando eu entrei no Jeep. Eu falei: opa, Carlinhos
Carlos Leite tinha falado que eu ia ganhar um carro preto grande, diferenciado. Aí eu liguei pro Carlinhos Leite e falei pra ele, rapaz, nem eu tinha ideia que Deus ia fazer esse negócio, cara. Deus não costuma me usar assim, não. Eu senti de falar e falei. Então, essa é a ênfase da aula de hoje. Quando Deus falar contigo através de um profeta, através de uma palavra de profecia, cuidado com o desespero de tentar entender agora. Minha esposa mesmo, não sei se ela está assistindo a live, que nós estamos em cômodos diferentes. Ela respondeu de lá, tô. É o charme da mulher. Ela podia mandar por escrito aqui, tô. Aí você vê o rostinho bonitinho dela, né? Mas a minha esposa mesmo, ela tem palavras que Deus fala, porque essa palavra já foi falada mais de 10 vezes nos últimos 22 anos, através de profetas diferentes. E a gente fica, será que já cumpriu? Será que não cumpriu ainda? Mas quando cumprir vai ser um negócio, meu irmão, que ninguém vai segurar. Eu vou falar, meu Deus, vou ter que marcar agenda para falar com essa mulher. Porque Deus vai engrandecê-la muito, muito, muito. Agora, ela só vai entender, porque ela só vai entender o valor dessa profecia no dia que acontecer. Quando acontecer, tudo se clareia. Tudo fica claro. Se você tentar entender uma profecia sobre o amanhã com os olhos que você tem hoje, você vai entrar num lugar chamado frustração. O que é a frustração? Frustração é você ter uma expectativa não suprida. Estão aí? Esperando, porque demora um pouquinho, né, a mensagem chegar para vocês e demora mais para alguns escreverem, mas eu quero ver vocês escreverem aí a paciência e a vitória sobre a ansiedade. Tá sem som? Vê se melhorou, gente. Eu botei na rede de dados aqui, vê se voltou o som. Vê se voltou o som. Vê se voltou. Voltou, né? Legal, ótimo. Então o que acontece é que... Não, gente, não sai não. O pessoal fala, sai e entra novamente, gente. Se todo mundo sair e entrar novamente, não adianta. O problema é aqui. Se está acontecendo com todo mundo, é aqui. Então, eu botei na rede de dados aqui, deve ter dado algum problema com a banda larga da região.
e cortou o áudio. Mas vocês estão me ouvindo agora, não estão? Então, escrevam aí para eu saber que voltou. Escrevam aí: a paciência é a vitória sobre a ansiedade. Igual a Vanette escreveu aí. E conforme, quando tiver a tela cheia dessa frase, tirem um print. Hoje vocês vão compartilhar a foto do print aí. Vocês vão compartilhar nos stories de vocês, no WhatsApp, no Facebook, em tudo que é lugar. Vocês vão escrever. Vão compartilhar esse print. A paciência é a vitória sobre a ansiedade. Gente, eu vou esperar a vida toda, até vocês escreverem. Cheguei até no meu último pedaço de queijo aqui, ó. Só mais uma pessoa, pelo menos. Eles são muito lentos, gente. Estão fazendo um sinalzinho que estão me ouvindo, mas eu quero que vocês escrevam aí. A paciência é a vitória. Isso aí, pastor Moisés, muito bem. Paciência é a vitória sobre a ansiedade. Cida, isso aí. Pronto, agora dá para tirar um print. Tirem um print da tela. Isso. Tirem um print da tela. Hoje vocês vão compartilhar. Vou até eu também tirar um print aqui, ó. Nós vamos compartilhar essa foto, essa imagem nas redes sociais. Muito bem. Legal, agora eu posso perseguir. Eu posso prosseguir. Deus vai te falar palavras, irmãos, que vão testar a sua paciência. Deus vai usar profetas que vão falar palavras que vão testar a sua paciência. Então, por que Deus te dá profecias que você não entende agora? Porque Ele vai testar a sua paciência, Ele vai te fazer vencer a ansiedade. Ele também vai testar a sua perseverança, porque tem gente, irmão, que espera um ano a profecia, não se cumpriu, foi do diabo. Não é de Deus, não. Deus não estava nesse negócio, não. Profeta do diabo. Amaldiçoou o profeta. Perseverança, meu irmão. Deus falou, está falado. Leão rugiu, o leão rugiu, quem não temerá? Bradou o Senhor, quem não profetizará? A confiança. Se Deus falou, você tem que confiar, você tem que sossegar. Você tem que descansar na palavra que Deus te deu. Então, olha só que texto tremendo. Isso aqui foi um exemplo que o profeta Amaro falou, batendo papo comigo, esse exemplo que eu vou falar aqui agora. Elias, ele estava vendo a verdade futura. Qual foi a verdade futura que Deus deu para Elias? Vai chover. 3 anos sem chuva. Mas na visão, Elias já estava vendo chovendo. A profecia é, vai chover. Ele falou para o rei, vai chover. 3 anos sem chuva. Vai chover, e vai chover é muito. Elias sabia, mas não via. Mas ele confiava. Então ele falou para Geazi: Geazi, eu vou ficar orando aqui, ó, com a cabeça entre os joelhos. Elias era magrinho, gente, porque a Bíblia diz que ele orava com a cabeça entre os joelhos. Eu tentei fazer isso outro dia e dei uma cambalhota sem querer. Mas ele orava com a cabeça entre os joelhos, e ele estava orando, e ele falou para o servo dele: ó, vai até algum lugar com um campo de visão melhor e vê se tem algum sinal de chuva, porque Deus falou que vai chover. O rapaz voltou e falou: ó, não tem não. Elias continuou orando: Senhor, o Senhor falou que vai chover. O tempo foi passando. Paciência, perseverança, vitória sobre a ansiedade, confiança. Volta lá, não tem sinal não. Vai de novo, não tem sinal não. De repente, o rapaz volta e Elias pergunta: e aí, você viu chuva? Viu algum sinal? Viu alguma coisa? E o rapaz responde: olha, eu vi, olhei assim, medi mais ou menos, assim, olhando de longe. Sabe quando você faz assim com a mão para medir alguma coisa que tem distante? Eu
vi uma pequena nuvem assim, do tamanho da mão de um homem. Não é porque a nuvem era desse tamanho não, gente. Se a nuvem fosse do tamanho de uma mão, o rapaz não ia ver. A distância não ia permitir. Aquilo era a maneira de medir, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, porque bota na mão assim para olhar e você calcula a distância. A nuvem devia ser grande, mas olhando assim, medindo com a mão, ó, eu estou vendo uma casa aqui do tamanho da mão do homem. Olhando daqui parece que a casa é do tamanho da minha mão, mas é uma casa enorme. Então choveu, e choveu muito, e a palavra do profeta se cumpriu. Mas enquanto não se cumpria, ele ficou esperando em oração. Deus está falando com alguém aí, né? Não adianta. Se você está esperando uma promessa, você deve esperar em oração. Você não pode esperar em dúvida. Você não pode esperar em incredulidade. Você não pode esperar em rebelião. Você não pode esperar em descaso. Se Deus falou, se é de Deus que se cumpra. Não, você tem que esperar em oração. Agora, existem profetas, isso aqui que eu vou te falar é bem complicado, que dão data para profecia. Eu já passei prova nisso aí. Eu lembro direitinho, fui eu com a Raíza, eu com a minha esposa para Fortaleza uma vez. E o pastor lá foi usado em profecia, na igreja, o pastor, que nós estávamos hospedados na casa dele, e ele falou assim: conta 84 dias, eu vou mudar a tua vida. Isso, nós morávamos na comunidade de Vigário Geral, a nossa vida financeira estava no pior, irmão. No pior. Eu estava, para você ter uma ideia, eu estava sem móvel em casa. Eu lembro que, morando de aluguel, uma vida difícil, um lugar feio, horroroso, cheio de bandido, até ao redor da minha casa, cheio de vagabundo mesmo, bandido mesmo, ruim, gente ruim, que fazia maldade comigo. E eu lembro de um dia que eu estava passando na rua, eu vi uma mesa de computador velha que jogaram fora, eu peguei ela, levei para casa, falei, vou dar uma reformada nela, vou botar no quarto para usar. E aí quando eu levei para casa, estava reformando ela, o Espírito Santo falou assim para mim: a que ponto você chegou em estar catando lixo na rua? E eu falei: meu Deus. Só que nisso eu fui pregar em Fortaleza, e o pastor lá falou assim: conta 84 dias e eu vou mudar a tua vida. Não tu acha que eu não contei, irmão? Eu e minha esposa, todo dia, dia 1, dia 2, dia 3, e eu vou te falar, irmão, 84 dias demora pra caraca. Demora pra caraca. Quando foi dia 82, 83, eu falei: é amanhã. É amanhã. É amanhã. Amanhã chegou 84, não aconteceu nada, irmão. 85, 86, não aconteceu nada. Eu falei: meu Deus do céu. Mas glória a Deus, amém. Vamos embora, segue a vida. Fiquei na paz. Passaram-se mais uns 5 meses. Talvez 6, talvez 7. Quando eu vi, eu já estava morando em Teresópolis, no centro de Teresópolis, num apartamento bonito. Eu não tinha carro, já estava com um carrinho velho na garagem, arrumadinho, já cuidando do carro. Um estilo de vida. Teresópolis é uma cidade muito linda, muito aconchegante também. Não foi em 84 dias, mas Deus cumpriu a profecia. Aí veio a questão. Eu fico muito intrigado com isso, mas é uma verdade espiritual. Esse negócio de tempo para profecia, data para profecia, você não pode levar muito no pé da letra. Porque até Jesus, ele falou datas que não se cumpriram no pé da letra. Jesus falava coisas sobre data, ele falou: não se passará essa geração sem que aconteça isso e isso. Passaram-se 20 gerações já. Jesus mentiu? Não. Ele fala numa linguagem de tempo diferente da nossa. Então, quando um profeta te der uma data, meu irmão, não leva no pé da letra. Não leva, o irmão está dizendo, o mensageiro errou a data. Não.
Não leva no pé da letra, porque o calendário de Deus é diferente do calendário do homem. E Deus fala na linguagem sempre do calendário dele. Deus não fala na linguagem do Cronos e nem do Kairos, ele fala na linguagem da eternidade. Olha quando Jesus diz, vem a hora e já chegou. Judá Bertelli até falou isso comigo quando eu estive com ele pessoalmente, ele falou assim, filho, quando Deus fala já é. Quando Deus fala já é. Porque pode ser uma coisa do futuro, mas já está ligado. Vem a hora e já chegou. Se ele falou vem a hora, para ele já chegou. Para você vem a hora, mas para ele já chegou. Olha que coisa linda. Vem a hora e já chegou. Então, tem coisa que para você é vem a hora, mas para Deus já chegou. Aleluia. Tem coisa que você fala, meu Deus, eu não vejo a hora, mas para Deus ele já vê se cumprindo. Segura a tua ansiedade. Não fica contando hora, não fica marcando tempo, não fica olhando para cronômetro. Sabe, eu digo que o relógio é a algema de Cronos, que você prende aqui igual uma algema e fica tic, tic. Por isso que raramente você me vê usando o relógio. Eu tenho até alguns ali que eu ganhei, que eu uso de vez em quando para ficar mais bonito. Eu nem olho hora no relógio. Acho que eu nem lembro mais como é que você vê hora no ponteiro. Demora 20 minutos olhando o ponteiro para lembrar, para ver a hora. Eu só uso de vaidade mesmo. Eu vou sair hoje mais bonitinho, boto um cordãozinho, um reloginho, uma pulseirinha e tal. Mas é uma algema de Cronos. O pessoal está pregando, fica olhando pro relógio toda hora, está conversando com alguém, fica olhando pro relógio. Agora é celular, né? Agora mesmo, ó. Estamos aqui, ó, 43 minutos de live e o papo está fluindo. Então, quando o profeta dá tempo, dá timing, dá um temporizador para a profecia, você pode entender que pode ser uma contagem legítima dentro do calendário real, mas pode ser uma contagem metafórica, porque um dia para Deus são como 1000 anos. Nós sabemos disso. Então a melhor coisa que você pode fazer, como diz aí o Marcos, para não criar ansiedade, é não levar isso ao pé da letra. Descansa no Senhor e espera o cumprimento da profecia em oração. Para a profecia acontecer, nós precisamos ouvir a palavra e nos mover nela. Entenda uma coisa, o sobrenatural só acontece quando há um movimento no natural. Então, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa, algum movimento tem que ser feito. E Deus vai te direcionar nesses movimentos. Eu comecei a orar assim, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Aí um dia Deus falou comigo assim, entra na academia. Eu fui para academia. Aí depois eu peguei Covid, desanimei e voltei. Quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer. Caminha. Tem que caminhar. Estou fazendo a dietinha low carb com a minha esposa. Já tem uma semana que ela não deixa eu comer um pedaço de arroz, um pedaço de batata, nada, só fazer o que tem que ser feito. O sobrenatural, ele vem sobre o natural. Então, para a profecia acontecer, seja ela qual for, alguma coisa na terra tem que ser feita, alguma coisa natural. Você precisa caminhar e se mover dentro dessa palavra. Outra coisa, uma frase do profeta Amaro, que mexeu muito comigo. Vocês estão aí, gente? Já está no último comentário da Angélica, está parado aí, não subiu nenhum comentário. Deixa eu ver se... Vamos comentar, vamos comentar. A Angélica está dizendo, preciso de um direcionamento. Querida, Espírito Santo é o melhor direcionador que tem. É o melhor. Fica tranquila que ele vai falar contigo. Olha, isso aí, ó. Renata me fez a pergunta que eu vou falar sobre isso agora. Apóstolo, a profecia pode de alguma maneira não acontecer? E aí eu vou falar isso que eu ia falar agora. O profeta Amaro falou uma coisa muito interessante. Muitos profetas da Bíblia morreram como mentirosos. Sabia disso? Muitos profetas da Bíblia morreram como mentirosos. Sabe por quê? Porque eles profetizaram uma coisa,
Parabéns, Rosiane, está no ônibus só ouvindo, parabéns. Cuidado que o Espírito Santo te pega aí, vai ser batismo no ônibus, lembra? Então, tantas profecias messiânicas do Antigo Testamento, por exemplo, quantos profetas profetizaram Yeshua, profetizaram o Mashiach, o Messias de Israel? E profetizaram e morreram e passaram-se anos. Isso no Antigo Testamento. E demorou para Jesus vir. Então, enquanto a profecia não se cumpria, esses profetas eram vistos como mentirosos. E Jeremias, Isaías, rapaz, viveu dizendo aí que havia um Messias. Cadê o Messias? Estamos aí os macabeus aqui brigando no período intertestamental aí, Malaquias, e nada aconteceu. Mentiroso, causeiro, profeta causeiro. Morreu como mentiroso. Eu lembro que eu profetizei uma vez para o meu cunhado. Meu cunhado fez um concurso para SEDAI. E eu falei para ele, olha, eu era bem pentecostal na época, né? Eu profetizei na linguagem pentecostal mesmo. Porquanto é isso que te digo, homem, Ramadecabe. Falei para ele que ele passou no concurso e que ele seria muito feliz com aquele emprego. E sabe o que aconteceu? Quando veio o resultado do concurso, o nome dele nem apareceu. E a minha cara, meu irmão, eu não conseguia nem olhar para a cara do meu cunhado. Foram 3 anos de vergonha para mim. 3 anos de vergonha. Meu cunhado passando um aperto financeiro, morando de favor na casa da minha mãe, junto com a minha irmã. E uma luta, 3 anos e pouco. De repente, 3 anos depois, o concurso já tinha até perdido a validade. Concurso público perde validade. Chega um telegrama para o meu cunhado dizendo que ele foi convocado para comparecer até a SEDAI, Companhia de Água, né? Águas e Esgotos, SEDAI, Companhia de Águas e Esgotos. Ele foi e aí conversaram com ele e falaram: não, você passou num concurso há 3 anos atrás e está sendo convocado para trabalhar. Meu cunhado, irmão, isso já tem 20 anos praticamente. Até hoje meu cunhado trabalha na SEDAI, ganha um salário bom, cuida da minha família, da minha irmã, cuida dos filhos, né? Ajudou meu pai, ajudou minha mãe também, quando estavam vivos em alguns momentos. Só que foram 3 anos. Né? Sobre profecia da alma eu falei na live de ontem. Mas foram 3 anos que eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu passei por mentiroso. Então, gente, não existe esse negócio de profecia que não se cumpre. Se a profecia vem de Deus, às vezes ela vai se cumprir em outra linha do tempo. Deus falou para José: seus ossos, você não vai ficar no Egito. Você não vai ficar no Egito, você não ficará. E aí José morre no Egito. E sabe como é que a profecia se cumpriu? 430 anos depois, quando Moisés tira o povo do Egito, o povo leva os ossos de José para fora do Egito. E se cumpriu a profecia. E ele não ficou no Egito. Só acho que Deus é assim. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Isso eu aprendi no seminário Carisma. Não duvide do caráter de Deus. Deus cumpre profecias. Eu amo quando alguém profetiza. Eu até vou fazer uma live, que é a live de amanhã. A live de amanhã é registre tudo. Tudo precisa ser registrado. Anote a profecia. E tem muito conteúdo, hein, sobre isso. Que o profeta Amaro também me ensinou isso. Ele falava: irmão, quando você receber uma profecia, amanhã eu vou falar, ou quando você entregar, anota. Por quê? Justamente por causa disso que eu estou falando hoje. Porque o tempo vai passar. E lá na frente você nem vai lembrar mais da profecia. E quando você ler, você vai falar assim: ih, bem que eu recebi essa palavra. Ou você vai dizer: bem que eu profetizei isso. Então, tudo que tem a ver com profecia deve ser anotado, com data, com hora. Eu tenho um caderninho de profecia, na verdade está no computador.
Eu e minha esposa, de vez em quando lemos, a gente chora. Nós choramos, a gente se diverte também. Meu Deus, se cumpriu já, mais uma. Caraca, tem que ler de novo, de vez em quando tem que ler de novo. Tá? Tô chegando na reta final aqui. Então, gente, eu vou contar um outro exemplo meu aqui. Profecia do futuro. Olha como é que Deus fala com o profeta. Um rapaz saiu do presídio. Eu orei para ele sair do presídio, porque a familiar dele pediu para mim, para eu orar para ele sair do presídio. Eu orei para Deus dar uma chance para ele. Só que Deus sabia que esse rapaz não ia honrar essa chance, mas Deus ouviu minha oração. Então esse rapaz saiu do presídio, foi liberado antecipadamente. E eu mandei o rapaz ir na minha casa, ele sentou no meu sofá na minha frente, eu olhei para ele e falei assim: filho, posso te falar uma coisa da parte de Deus? Ele fez assim para mim. Falei assim: eu estou tendo uma visão. Eu estou vendo um caixão, eu estou vendo você deitado com um tiro na cabeça. Você está morto. Olha só, eu já estava falando do futuro. Eu já estava no futuro. O profeta vive no futuro, irmão. O presente vai entender isso? Eu estou falando com um vivo que ele está morto. Vai entender uma coisa dessa. E eu falei para ele com muita convicção: você já morreu. Você morreu com um tiro na cabeça. Aí ele olhou para mim assim, mas ele estava incrédulo. E eu não falei muito. Aí eu disse para ele o seguinte: só que Deus manda te dizer o seguinte: já está decidido que você vai morrer com um tiro na cabeça. Já está decidido que você vai morrer com um tiro na cabeça. Só que você pode mudar o coração de Deus, e Deus pode mudar essa decisão no mundo espiritual. Mas você vai precisar frequentar fielmente a igreja, você vai precisar mudar seu comportamento, fazer uma aliança com Deus, se converter e agarrar com Deus de verdade. Amém? Você entendeu o que eu falei? Ele fez assim para mim: tchau, valeu. Foi embora. Um mês depois, ou 2 no máximo, não chegou nem a 2 meses. No dia do aniversário da irmã dele, essa mesma irmã que pediu para orar para ele sair. Acabei de cortar o bolo, acabamos de orar. O telefone tocou, ela aniversariante, atendeu. O que foi, fulana? Meu irmão morreu. Como? Levou um tiro na cabeça. Profecia do futuro, vista no presente. Então essas coisas acontecem, tá? Última frase, para finalizarmos a live aqui com um horário legal. O profeta Amaro, ele disse isso. E é muito importante eu falar isso aqui agora, para nós finalizarmos. Na live de número 48, se eu não me engano, que ele fez comigo, ele disse o seguinte: que Deus falou para ele assim, esse ano passado, né? Ele morreu agora, em 2021. Então, em 2020, Deus falou para ele assim: esse ano não é para você profetizar muito. Você vai falar pouco, você vai profetizar pouco, porque é tempo de você observar as profecias que foram ditas no ano 2000 para cá. 20 anos atrás. Olha como é que funciona o negócio. Tem hora, irmão, que não é para você receber uma profecia, é para você meditar nas profecias que estão acumuladas e não se cumpriram ainda. Então Deus falou para ele, para o profeta Amaro: não é tempo de profetizar muito, é tempo de olhar para as profecias de 2000 para cá. Quantas profecias foram liberadas em 2000? E ele morreu agora. E aí agora, logo depois que o profeta Amaro morreu, um amigo meu, que fez live comigo semana passada, inclusive aqui,
chamado pastor Roberto Rodrigues, lá do Nordeste. Esse meu amigo, que é um seguidor do Dave Robertson, que é aquele que fala sobre oração em línguas, esse meu amigo lembrou de um DVD antigo, de um culto que ele participou, de 1997, se eu não me engano. Olha que coisa. Esse meu amigo lembrou, ele falou assim, caraca, eu tô lembrando do negócio aqui que tá no DVD. Ele foi lá, ripou o DVD, sabe o que é ripar o DVD? Não era DVD, era fita cassete, de videocassete. Ele ripou significa transformou em DVD, transformou em MP4, né, em vídeo de computador. Ele pegou aquela fita cassete, ripou e jogou na internet o trecho da profecia de 1997, que agora viralizou, é um viral. Mas quem liberou esse viral foi o pastor Roberto Rodrigues, meu amigo, que fez a live comigo semana passada. Qual viral? Do Dave Robertson, com o David Keelan traduzindo, vocês já devem ter visto rolando aí na internet. E o Dave Robertson em 1997 dizendo: quando a doença do SARS vier, o que é o SARS? É um dos nomes do Covid. 1997. Quando a doença do SARS vier, não tema. Não tema. Aí ele disse: eu vejo as cidades em quarentena, mas eu vejo homens entrando nessas cidades e levando cura e levando um grande avivamento. E haverá um avivamento como nunca houve. Gente, essa profecia foi liberada em 1997. David Keelan novinho, tinha até cabelo na cabeça ainda. Se eu não me engano, o Irineu Gruber, que também é meu amigo, estava do lado. Pela imagem pareceu o Irineu, vou até perguntar ao Irineu se era ele. Estavam de testemunha lá, em pé no altar. Agora, da onde que o Dave Robertson, há mais de 20 anos atrás, vai saber, ia saber disso? A Bruna está me perguntando: apóstolo, será que Deus falou com o profeta Amaro que ele ia partir? Querida, eu acho que não. Eu acho que não, porque, a não ser que tenha sido nos últimos dias. Mas não, porque o profeta Amaro dizia que queria viver até os 120 anos de idade. Inclusive ele me inspirou a querer viver mais, né? Eu sempre disse que eu ia morrer com uns 80, eu achava que estava abafando, né? Vou morrer com 80, eu creio que eu vou morrer com 80. E agora eu quero morrer com 140, se Deus permitir. Eu quero morrer com 140 anos. Se eu morrer antes, a vontade de Deus prevaleça. Mas o profeta Amaro sempre dizia que queria morrer com 120, porque ele era muito saudável, né? Você vê, aquele homem tinha 73 anos, viajava o tempo todo, viajava, pregava, cantava, tocava violão. E um homem com uma mentalidade extremamente aberta, né? O profeta Amaro morava numa cidade de 4.000 habitantes só. Tem igreja que é maior do que a cidade que ele morava. E viajava lá do interior do Mato Grosso para o Brasil todo pregando. Cantava, pregava, ministrava. Cuidava da família, ele era um homem de família. Às vezes eu ligava para ele e falava: meu irmão, não dá para falar agora não, que eu estou indo comprar um frango, uma galinha aqui para fazer para minhas filhas, não sei o que. Estou indo no mercado. Ele era uma pessoa comum, né? Agora, então eu estou dizendo para vocês, ele não, a não ser que tenha sido o último momento, mas não vamos inventar isso, não vamos mistificar isso, essa ideia de que o profeta Amaro foi avisado, porque não há nenhum respaldo para isso, né? Um profeta amigo meu disse que foi avisado. Esse profeta amigo meu disse que já sabia desde 3 anos atrás, desde 2017, que o profeta Amaro já estava para partir. Mas eu não conversei sobre isso, depois eu tenho que entender melhor, porque é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado, por respeito não ao profeta
que já não está mais entre nós, mas a família do profeta, né, as pessoas que podem ouvir essa live, nós temos que ser muito gentis e cuidadosos com as palavras que nós falamos. Mas está entregue o recado de hoje, então, que é esse. Profecias futuras não devem ser julgadas com olhos no presente. Por isso, você deve ter fé. Se Deus falou uma coisa absurdamente grandiosa sobre o seu futuro, acredite. Acredite. Porque seus olhos não podem entender e a sua mente não pode compreender. Hoje, e Deus fala, o que eu faço hoje você não entende, né? E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no conhecimento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, gente? Nós precisamos estar em oração, porque eu assisti alguns rabinos judeus. Eu amo o judaísmo, eu amo os judeus, eu amo tudo que tem a ver com Israel, mas infelizmente me parece de fato que alguns rabinos judeus estão dizendo por aí que o Messias, encontraram o Messias. E apareceu um homem aí que é um Rebbe, que é um dos rabinos deles, que eles analisaram a vida do homem. Sabe quando se faz a consagração de um Papa? Que eles analisam o Papa todinho e vê a vida do Papa, falam assim, é um homem santo, ele pode ser o Papa, e fazem uma eleição, escolhem um Papa. Israel, me parece, eu ainda estou estudando isso, mas me parece, de acordo com alguns vídeos que eu vi na internet, algumas coisas aí, me parece que Israel, infelizmente, está indo nessa mesma onda. Estão escolhendo um dos seus grandes líderes judeus e dando a ele o título de Messias, de o Mashiach, no lugar de Jesus. Justamente sobre isso que nós estamos falando hoje. Cansaram de esperar o cumprimento da promessa. Porque Jesus vai vir para eles. Jesus virá. Jesus já veio, mas virá de novo. Porque eles não receberam. Então Jesus virá para nós a segunda vez e para eles a primeira. Pelo menos essa é uma das linhas teológicas. Mas eles cansaram de esperar pela promessa e resolveram criar o próprio Messias. E isso é muito sério. Isso vai dar o que falar, porque realmente é um assunto apocalíptico. Minha esposa está fazendo sinalzinho perguntando se eu vou caminhar. Deixa eu analisar meu pé aqui para responder ela. Mas, irmãos, então, esses assuntos apocalípticos, eles estão muito aflorados agora. Cuidado com a teologia, né? Cuidado com a teologia, que a teologia ela é um espírito de engano. Eu vou ter que fazer uma live sobre isso em breve. Te ensinaram a acreditar em coisas que não fazem sentido. Bom, estou vendo os comentários aqui. Amém. Ok. Queridos, eu vou parar por aqui. Hoje nós vamos ter uma live, deixa eu só confirmar o horário, porque vocês não podem perder essa live de jeito nenhum, queridos. Pelo amor de Deus, não percam essa live. É hoje, às 20 horas, no horário de Brasília. Não fala não, gente. Não escreve esse negócio aí não, Cida. Eu sei que você está falando com carinho, mas não é bom. Não é bom, porque pode viralizar essa informação aí. E aquilo que eu falei da família, pode assustar a família. Eu sei que eu creio na palavra, mas como já foi, bom, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: hoje às 20 horas, hoje que eu estou falando, para quem está assistindo aqui, hoje dia 8 de abril de 2021, tá na benção, Cida. 8 de abril de 2021, hoje nós teremos uma live com o Sérgio Lopes. Eu estou até com esse bonezinho em homenagem a ele, que foi ele que me deu esse chapeuzinho dele, que ele tem um bege e ele tem uma grife, gente. Se você quiser ter um chapeuzinho desse aqui, hoje na live me pergunta como é que faz para adquirir, que ele vende para você. Tem de várias cores.
E esse aqui é um chapéu no formato mesmo de cap, de soldado israelita. E eu pedi um tamanho da minha cabeça, personalizado, né? E jeans. Mas o Sérgio Lopes, ele vai fazer uma live hoje comigo e o tema da live vai ser o amigo. Mas não tem a ver com a música O Amigo não, porque ele tem uma das suas lindas músicas, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Mas não é sobre isso não, nós vamos falar sobre a amizade mesmo, sobre a importância de você ter boas amizades. E ele é um amigo, alguém que realmente Deus me deu como um amigo. E eu tenho poucos amigos assim, né? No dia que a minha mãe morreu, ele esteve comigo de noite, ficou um tempo comigo, foi lá em casa. Então nós vamos falar sobre amizade, hoje, 8 horas da noite. E vai ter música, claro que ele vai cantar. Vai ser maravilhoso, hoje, 20 horas. E ontem nós tivemos a nossa segunda aula da mentoria das letras hebraicas. Ontem foi sobrenatural, gente. Quem não se inscreveu, se prepare para a próxima turma, porque tá demais. E quem não fez mapa profético, adquira. Sua vida vai mudar depois do mapa, você vai ter a direção que você precisa. Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia extraordinário. Te espero às 20 horas aqui no Instagram. Shalom, tchau, tchau.